Olá a todos interessados e curiosos, bem-vindo ao canal Ursa Russa. Hoje vou continuar a história da dinastia Romanov. Protagonista de hoje é o Paulo I, conhecido na história russa como Pavel Petrovich. Na história russa, o Paulo possui vários apelidos. O mais famoso é Hamlet da história russa. Ele foi filho da Catarina a Grande e o Pedro III. O nome Paulo foi dado para ele no batismo por ordem da sua tia paterna, da imperatriz Elisaveta, que havia reinado na época. A Elisaveta assumiu o controle total da criação do seu sobrinho neto e imediatamente após o nascimento tirou o menino dos pais. A Catarina só viu o seu filho após 40 dias. O Paulo recebeu uma excelente educação. Ele foi cercado por melhores professores da época. Ele desenvolveu o gosto pela leitura. Ele gostava de ler as obras dos pensadores franceses do Iluminismo, igual a sua mãe Catarina. Exatamente por iniciativa dela, foi composta uma grande biblioteca para o Paulo. Ele falava bem os idiomas, tais como latim, francês, alemão, era excelente em matemática. Além disso, ele estudava dança, música e exércitos militares. A música era uma parte importante do tempo livre do Paulo. Ele tocava piano e flauta, cantava canções francesas, gostava de óperas italianas, colecionava partituras, libretos e frequentava concertos e apresentações da corte. O Paulo se interessava por arte e arquitetura e ele mesmo desenhava bem, estudava pintura e frequentava aulas de Academia de São Petersburgo, Academia das Artes. O Paulo amava animais e principalmente cavalos. Desde criança, ele se interessava por tudo sobre cavalos e mais tarde se tornou um excelente cavaleiro. Ele era uma criança extremamente nervosa e excitável. Sempre estava com pressa e facilmente entrava em uma raiva incontrolável. Mesmo dormindo, ele falava e discutia, às vezes em idiomas diferentes. Portanto, na história russa, o Paulo fica retratado como um louco e neurótico, com sua personalidade explosiva e expressiva. Quando ele tinha 8 anos, a sua mãe, com o regimento, realizou o golpe do Estado, tomando o poder, e logo depois o seu pai, Pedro III, morreu em circunstâncias obscuras. Segundo alguns historiadores, quando a Catarina estava ascendendo ao trono, as tropas militares juraram lealdade não apenas para ela, mas também para o seu filho, o Paulo, o herdeiro legítimo do seu pai. E a Catarina seria a regente de Paulo, até que ele atingisse a maioridade. No entanto, como nós sabemos, a Catarina não tinha intenção nenhuma de entregar o trono para o Paulo, e ela reinou até a sua morte, e durante toda a sua vida, o Paulo ficava esperando o trono, permanecendo na sombra da sua mãe. Com 20 anos, ele até escreveu um tratado chamado Um Discurso sobre o Estado, onde ele refletia como governar corretamente, estava procurando as mudanças na política externa e interna. Em particular, pensava em abandonar as guerras e anexações dos outros territórios, achando que a Rússia deveria se concentrar no desenvolvimento das terras já pertencentes ao Império. Desejando demonstrar a sua sabedoria e a grandeza das suas ideias políticas, o Paulo mostrou esse tratado para a Catarina. Ela discordou completamente das opiniões do seu filho, interpretou isso como uma clara crítica da sua própria forma de governar e considerou o seu filho como um tolo ignorante na política. Posteriormente, a Catarina manteve o filho completamente afastado dos assuntos do governo e viu ele não como sucessor, mas como um concorrente. Em 1700
1483, a Catarina presenteou o Paulo com uma propriedade de Gátina, aonde ele se mudou e exercia autogoverno lá, inclusive em assuntos relacionados aos seus camponeses, dando várias liberdades. Em Gátina, ele abriu 2 hospitais médicos gratuitos para os seus camponeses e construiu várias escolas gratuitas para as crianças camponesas. Lá em Gátina, o Paulo também criou os seus próprios regimentos subordinados apenas a ele. Assim, o Paulo, de uma forma, imitava o seu bisavô Pedro o Grande, comparando os seus regimentos aos regimentos de brinquedo do Pedro o Grande. O Paulo tinha muito interesse e amor pela porcelana, portanto, ele construiu a sua própria fábrica de porcelana em Gátina. Lá também, por iniciativa dele, foram construídas várias outras fábricas de linho e camurça, uma manufatura de tecidos, de vidro e faiança. Também foi aberta uma oficina de chapéus. O Paulo ascendeu ao trono com 42 anos, após a morte da sua mãe. Havia informação que a Catarina II queria passar o trono logo para o seu amado neto Alexandre, ignorando o seu filho Paulo, e que supostamente existia até um testamento dela, na qual ela nomeava Alexandre como o seu sucessor. No entanto, esse testamento foi destruído imediatamente pelo secretário do Paulo, e somente o próprio Paulo sabia do testamento. A primeira coisa que fez o Paulo após ascender ao trono foi a coroação do seu pai. O Pedro III não teve tempo de ser oficialmente coroado, ele reinou por apenas alguns meses e logo morreu. O Paulo decidiu restaurar a justiça. Imediatamente após a morte da Catarina, ele ordenou exumar as cinzas do Pedro III, transferir para um outro caixão e realizou uma coroação póstuma, para a qual ele convocou os assassinos do seu pai. Ele tinha certeza absoluta que o pai foi assassinado pelo irmão do amante da sua mãe, Alexei Orlov, e durante a cerimônia, Paulo obrigou o próprio Orlov a carregar a coroa do Pedro III. Após a coroação, a Catarina II e o Pedro III foram sepultados juntos no mesmo dia e foi estabelecida uma única data de sepultamento, como se eles tivessem vivido e reinado juntos e morriam no mesmo dia. Uma outra coisa que ele fez logo depois foi a anistia geral. No total, ele libertou mais de 12.000 prisioneiros, presos políticos e exilados. Em particular, foi libertado o escritor Alexander Radищев, exilado pela Catarina por seu livro onde criticava a autocracia. Em dia da sua coroação, o Paulo proclamou um novo ato de sucessão ao trono, revogando o decreto de sucessão emitido por Pedro o Grande, que permitia que qualquer pessoa fosse escolhida como a sucessora. O Paulo, com o seu novo ato, eliminava a possibilidade de afastar os herdeiros legítimos do trono e evitando assim os golpes palacianos que permaneciam no Império Russo nos últimos reinados. O ato excluía as mulheres do poder. O trono era transmitido apenas pela linhagem masculina, de pai para o filho primogênito e os seus descendentes, depois para o segundo filho e os descendentes dele, e assim por diante. No segundo dia após a sua ascensão ao trono, o Paulo publicou um manifesto proclamando a política passiva da Rússia. O imperador declarou que daqui para frente a Rússia não vai fazer mais guerras, afirmando que a Rússia já tem o território suficiente e já participou em bastante guerras na sua história. Porém, durante o reinado dele, a Rússia foi envolvida em 2 campanhas militares. O Paulo I, como o novo imperador russo, se distinguia por sua alta produtividade e disciplina. Ele levantava às 5 horas da manhã e às 6 horas ele já começava a trabalhar pessoalmente, cuidando de todos os processos governamentais. Ele evitava entretenimento social,
bailes, caçadas, jogos de cartas, preferindo a leitura, o teatro, a música e o xadrez para relaxar. O Paulo era excelente especialista em cavalos e cavalaria. Em suas residências, ele estabeleceu aras e deu uma contribuição significativa para o desenvolvimento da raça russa de trotadores Orlov. O Paulo começou a gerir pessoalmente os recursos financeiros do Estado. No final do reinado da sua mãe, a Rússia estava numa crise econômica e tinha uma grande dívida. O Paulo passou a supervisionar todos os gastos do governo. Primeiramente, foram reduzidas em 10 vezes as despesas do palácio, inflacionadas pela sua mãe. Também foi cortado o orçamento militar por vontade de evitar guerras e foi realizada uma reforma monetária. Para combater a inflação, o Paulo planejou descontinuar as notas de papel e introduzir novamente as moedas de ouro e prata. Para demonstrar a sua razão, em frente ao Palácio de Inverno, por ordem dele, foram queimados muitos milhões de rublos em notas. Para acelerar o processo de cunhagem, foi criada uma nova casa de moeda. Porém, o imperador não conseguiu abandonar completamente o papel moeda e, em si, a sua reforma não era considerada bem-sucedida. Por Paulo foram demitidos aproximadamente 20.000 funcionários e oficiais por corrupção, suborno, roubo e abuso de poder, inclusive os favoritos da sua mãe. O novo imperador realizou uma grande reforma militar e reduziu significativamente o exército. Foram demitidos por vários motivos muitos marechais, generais e mais de 2.000 oficiais. Ele proibiu o alistamento no exército desde o nascimento, como isso acontecia anteriormente. Antigamente, um jovem aos 17 anos ingressava pela primeira vez na vida no exército, já tendo 17 anos de experiência no serviço, pois já era alistado no exército desde o nascimento. Agora, o tempo de serviço militar era calculado com base na duração real. Pela primeira vez no exército russo, o Paulo introduziu férias regulares para os soldados. Ao mesmo tempo, foram limitadas as férias dos oficiais. Foram instalados novos regulamentos militares, baseados nos regulamentos dele de Gátina, com a introdução de novos cargos, tais como historiador, professor de astronomia e navegação e desenhista. Também foi melhorada a nutrição dos soldados. Foi removido o cargo de executor militar, que torturava os soldados no exército. Os soldados passavam a ter o direito de reclamar nos seus comandantes cruéis e, em geral, foi reduzida a severidade das punições no exército. A punição se tornou regulamentada por estatutos e a sua frequência diminuiu. Foram modernizados os regulamentos no exército naval, instalados ainda por Pedro o Grande. Em particular, na Marinha Russa, o Paulo aboliu a prática do castigo, chamado em russo de Kilivania. Kilivania era uma punição na qual um marinheiro era repetidamente arrastado sob a quilha de um navio. O punido frequentemente acabava ficando morto por afogamento ou ferimentos horríveis. Aliás, sob o reinado do Paulo I, a pena da morte nenhuma vez foi executada. O Paulo introduziu um novo uniforme militar, que incluía uma inovação muito útil para os soldados: a roupa de inverno, coletes e jaquetas quentes especiais forradas com pele de cordeiro e sobretudos compridos. Uma inovação também ocorreu na cerimônia de troca de guarda. Ela se tornou um importante evento do Estado, com a participação obrigatória do próprio imperador
imperador ou do seu herdeiro. O Paulo diariamente acompanhava desfile de troca de guarda e sempre estava presente em qualquer tempo, seja o sol, chuva ou geada. O desfile nunca foi cancelado, mas poderia ser só reduzida a duração dependendo das condições climáticas. Por Paulo foi estabelecida a base de tradição das marchas regimentais. A famosa cerimônia de troca da guarda do Paulo sobreviveu até hoje, inclusive passo de marcha da guarda de honra introduzido pelo imperador permanece no exército russo até hoje. Em relação à nobreza, o Paulo introduziu também algumas mudanças. A elite exaltada pela Catarina II passou a ser tratada pelo Paulo de maneira fria. O imperador não demonstrava qualquer respeito especial por títulos. Para ele não fazia diferença nenhuma se a pessoa era duque ou conde ou governador. O Paulo dizia que em relação ao imperador todos eles são iguais e ele tratava cada um igualmente. Tem uma citação do Paulo muito famosa na história russa que resume a sua atitude em relação à nobreza. Na Rússia é considerado grande aquele com quem eu converso e apenas enquanto eu estiver conversando com ele. Alguns dos privilégios concedidos à nobreza pela Catarina II foram limitados por Paulo, o que provocou o descontentamento entre a nobreza. Por exemplo, para a elite foram introduzidos castigos corporais, impostos e o período de férias foi reduzido. A situação dos camponeses e servos sob o reinado do Paulo, pelo contrário, melhorou um pouco. O Paulo, como imperador, via em si mesmo a proteção dos camponeses contra disputismo dos proprietários. Portanto, foi devolvido o direito deles de reclamar e denunciar contra os proprietários, inclusive ao imperador. Foi proibida a venda de camponeses sem terra, assim como a separação de famílias durante a venda. Foi introduzido o direito de cada um camponês e servo jurar fidelidade ao imperador. Antes do Paulo, o camponês era considerado tão miserável que não tinha direito de apresentar um juramento por si. O dono de cada camponês fazia juramento de lealdade por todos os seus servos. O Paulo declarou que agora todos deveriam prestar juramento em seu próprio nome, inclusive os servos. Sob o reinado do Paulo foi feita modernização cultural, foi aumentado investimento estatal em cultura. Para a Academia das Artes foram adquiridas umas cópias de estátuas antigas, com o objetivo de aprendizagem para escultores e pintores russos. Foi iniciada a catalogação das coleções imperiais de pintura mantidas no Hermitage e foi compilado o primeiro catálogo completo de pintura. Em São Petersburgo foram construídos vários edifícios. O principal edifício construído por ordem do imperador foi o Castelo Mikhailovsky, que posteriormente se tornou a residência dos últimos dias do imperador. Em frente ao Castelo Mikhailovsky foi erguido um monumento ao Pedro o Grande. No pedestal dele foi gravada a inscrição para o bisavô do bisneto. Por Paulo foi dada a ordem reconstruir radicalmente o Peterhof. Foi encomendada a criação de novas esculturas de bronze dourada para substituir os anteriores de chumbo. Lá também foram construídas umas novas cascatas e fontes. Durante o reinado do Paulo, a Geórgia se tornou oficialmente uma parte do Império Russo, conforme acordado ainda sob o reinado da Catarina. O território da Rússia também foi expandido
expandido para leste, desenvolvendo e ocupando o território conhecido na época como América Russa. Isso foi a totalidade das possessões do Império Russo na América do Norte, incluindo a Península Alasca e as Ilhas Aleutas. Após a Revolução Francesa, o Paulo desenvolveu um ódio intenso pelas ideias revolucionárias. Temendo o contágio revolucionário, em 1800, o Paulo proibiu a importação de livros estrangeiros e fechou as gráficas privadas. As palavras associadas à revolução foram proibidas e também foi proibido o uso em roupas das cores da Revolução Francesa. Alguns dos decretos do imperador foram considerados absurdos. Por exemplo, foram proibidas costeletas, foi proibido o uso de chapéu redondo e permitido apenas o chapéu triangular. Foi instalado toque de recolher às 20 horas e foi proibido também acender as luzes nas casas após as 20 horas também. Andar pelas ruas após o anoitecer podiam apenas os padres, os médicos, parteiras e guardas. Tinha também uma lei sobre o teatro que exigia que ninguém aplaudisse antes do imperador caso ele estivesse presente na plateia. Na política externa, o Paulo inicialmente tentava evitar envolver a Rússia nos conflitos europeus causados pela Revolução Francesa. No entanto, após a conquista da Ilha Malta por Napoleão, a Ordem de Malta chegou a pedir o refúgio e proteção no Império Russo. O Paulo, vendo nisso uma ótima possibilidade política para obter o controle das rotas militares e comerciais no Mediterrâneo, respondeu positivamente ao apelo da Ordem. Assim, a Ordem de Malta recebeu o patrocínio do trono russo e o próprio Paulo foi proclamado de grão-mestre da Ordem. A Rússia se juntou à coligação contra-revolucionária antifrancesa. O exército das forças russas e austríacas foi liderado por grande militar Alexander Suvorov. Sob a liderança do Suvorov, foi libertado o norte da Itália quando o exército russo fez a sua famosa travessia dos Alpes suíços. No entanto, em 1800, o Paulo decidiu mudar o rumo e se aproximar com a França. Ordenou suspensar as ações militares contra a França, o que provocou a deterioração das relações com a Inglaterra. Quando a Malta foi tomada por britânicos, o Paulo considerou isso como uma afronta pessoal. Ele declarou o fim de todo o comércio com a Inglaterra, rompendo as relações diplomáticas entre os países. O Paulo já era negativamente visto entre a elite e grupos de nobreza que ficaram indignadas e insatisfeitas com a personalidade do Paulo, com as reformas dele e a política imprevisível. Em 1801, o Paulo assinou um tratado de paz com a França napoleônica. Um dos planos do Napoleão, junto com o Paulo, era uma campanha conjunta russa-francesa para a Índia, que naquela época já era uma colônia britânica. Assinando este tratado, o Paulo aproximou o seu fim. Entre dignitários e oficiais da guarda surgiu uma conspiração de golpe, com a intenção de forçar a abdicação do trono em favor ao seu filho Alexandre. O principal conspirador e organizador foi um conde, Piotr Palian, que foi na época mais próximo ao imperador. O próprio filho Alexandre também estava envolvido na conspiração. Acredita-se que o conde Palian obteve o consentimento do Alexandre para a derrubada do seu pai. Os
os conspiradores pretendiam declarar o Paulo insano e forçá-lo a abdicar do poder em favor do seu filho primogênito, Alexandre. O Alexandre concordou com a condição que a vida do seu pai fosse poupada. Devo comentar um pouco sobre a família do Paulo. O Paulo se casou 2 vezes e 2 vezes as noivas foram umas princesas alemãs escolhidas pela sua mãe, Catarina. A primeira esposa, Natália Alexeevna, deu à luz um natimorto e logo depois faleceu também. Com a segunda esposa, Maria Fyodorovna, o Paulo teve 10 filhos, um de quais faleceu na infância. O castelo Mikhailovsky, construído por ordem do Paulo, serviu como a residência para o imperador durante os seus últimos 40 dias de vida. Na noite de 11 para 12 de março de 1801, um grupo armado de 12 oficiais e militares embriagados invadiu o quarto do Paulo, no seu castelo. Os participantes tentaram forçá-lo a assinar a abdicação, mas o Paulo recusava. Ele começou a gritar, proferindo umas maldições e tentando resistir furiosamente. Começou uma briga, o imperador foi chutado, um dos participantes bateu o Paulo na têmpora com uma caixa de ouro de rapé. Logo depois, o Paulo foi estrangulado com um lenço de pescoço. A caixa de rapé do assassinato do imperador está guardada na coleção do Museu Hermitage. O filho Alexandre, ao saber da morte do seu pai, desmaiou. Quando ele acordou, o conde Palin disse: "Chega de infantilidade, senhor, vai reinar." Em seu manifesto, após ascender ao trono, Alexandre vai dizer que a partir de agora e em diante, tudo será como era antes, exatamente como era sob o reinado de minha avó Catarina. Por muito tempo, o assassinato do Paulo foi mantido em segredo e a versão oficial era um derrame. Isso mais tarde se tornou motivo de várias piadas, dizendo que o imperador morreu de um derrame atingido na têmpora com uma caixa de rapé. Haviam também os rumores de que o golpe foi financiado por Inglaterra, descontente com o rompimento das relações com a Rússia e por aliança do Paulo com o Napoleão. Uma outra curiosidade é que poucos dias antes do golpe, o Paulo ficou sabendo da conspiração contra ele. Ele convidou o Palin e diretamente perguntou sobre o assunto. O Palin respondeu que sim, de fato existe a conspiração liderada por mim, mas eu entrei na conspiração deliberadamente com um único propósito: identificar todos os participantes e depois relatar tudo ao senhor. Fique tranquilo. Surpreendentemente, o Paulo acreditou nisso. Assim, o Palin saísse limpo da história de qualquer forma. Mesmo se o golpe falhasse, ele iria expor todos os participantes e seria considerado tendo participado apenas em benefício do imperador. No reinado do Alexandre, o Palin será expulso da Rússia para a sua propriedade na Curlândia, onde ele vai morar até a sua morte. E nunca vai se arrepender por ter organizado o golpe. Ele vai abertamente contar todos os detalhes da conspiração, considerando o golpe e assassinato do imperador o principal ato da sua vida. Após o assassinato do Paulo I, nenhum dos Romanov morou no castelo Mikhailovsky. Por muito tempo ele estava abandonado. Em 1819, no castelo Mikhailovsky foi organizada uma escola de engenharia, que na época servia como instituição de ensino militar no exército imperial. Entre seus graduados foi o famoso Fyodor Dostoiévski, que, como nós sabemos, abandonou o serviço e se dedicou à literatura. Atualmente, o castelo Mikhailovsky funciona como um museu. Existe uma lenda misteriosa. Após a construção do castelo, apareceu uma vidente conhecida como Ksenia Peterburgskaya, profetizando que o Paulo vai viver exatamente tantos anos quantas letras escritas tem a inscrição na fachada do castelo. A fachada possui um versículo da Bíblia, composto por 47 letras.
o Paulo foi morto com 47 anos. Uma outra lenda afirma que o fantasma do imperador assassinado não conseguiu deixar o castelo e a figura luminosa do imperador foi vista lá com frequência. Muito obrigada por assistir. Se gostaram da história, deixem suas curtidas, comentários, se inscrevem no canal, fiquem bem e até o próximo capítulo.